Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela. Essa videoaula de hoje traz para vocês a correção das atividades que eu deixei da aula 3, né, da semana anterior. Então, eu peço que vocês abram a apostila inicialmente aí na página 4 e acompanhem a correção e as explicações dos exercícios, tá bom? Então, nós iniciamos o capítulo aí falando sobre o gênero textual, anúncio publicitário, né? Que faz a divulgação de um produto, de um serviço, e ele tem alguns elementos, né? Texto verbal, texto não verbal, eles analisam aí a chamada, assinatura, o slogan, expliquei tudo isso para vocês. Então, agora nós vamos tentar entender cada item desse com os exercícios, tá? Então, o exercício 3. Analise atentamente o anúncio e responda as questões a seguir sobre a imagem. Então, nós vamos focar agora na imagem. A imagem é o que mais chama atenção, né? Então, a letrinha A. A imagem central do anúncio representa o quê? Então, nós vemos aí que é um órgão. Que órgão é esse? O coração, né? Então, o anúncio lá era sobre a doação de órgãos. Então, ele trouxe aí representando o coração. B. Que elementos compõem essa imagem? Então, a gente vê a imagem, a gente sabe que é um coração. Mas esse coração é formado de elementos. Que elementos são esses? Então, a gente percebe que são calçados, né? A gente vê sandálias, tênis, bota, tá bom? Agora, vamos analisar o texto. Então, sobre o texto. O texto aí é: você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. C. Qual é a relação existente entre as frases? Então, o que a gente percebe, né? O que a gente sempre doou? A gente sempre doa roupas, sapatos, né? Aí ele vem com a outra frase: faça o mesmo com seus órgãos. Então, a gente doa aquilo que a gente não usa mais, certo? Que quando uma roupa não serve mais, quando um sapato já não serve mais, a gente já não quer, a gente doa. Então, ele pede que a gente faça isso com nossos órgãos, né? Que é quando a gente morre, porque nós não vamos utilizar mais, mas pode salvar outras vidas. Então, a resposta aí: a relação existente é o fato de se doar o que não se usa mais, tanto peças de vestuário quanto órgãos, tá? Aí vem a D. Ao ler as frases, é possível afirmar que os verbos expressam um questionamento, uma negação ou um pedido, uma ordem, né? Então, a gente entende que é um pedido, né? Se você sempre doou o que não servia mais, faça o mesmo com seus órgãos, é um pedido. A gente entende isso, né? Que quando a gente expressa um pedido, o verbo, no caso que ó, faça, ele está no modo imperativo, tá? O modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, tá? Tá até escrito aqui do lado, ó. O modo dos verbos que expressam ordem, pedido, sugestão é o imperativo. Aí vocês têm a questãozinha E. As linguagens verbal e não verbal expressam a mesma mensagem? Justifique sua resposta. Sim, né? Tanto lá o coração quanto o escrito aqui, o textinho, eles expressam a mesma ideia, né? A mesma mensagem, que é a doação de órgãos, que é doar algo que você não usa mais. Então, a resposta, sim, pois a imagem é formada por um coração com elementos que comumente se doam, calçados, e o texto faz exatamente essa relação entre elementos a serem doados. A interação entre linguagem verbal e não verbal tem a função de ressaltar o significado pretendido por essa campanha, tá? Estou dando aqui, quando eu leio aqui a resposta para vocês, é uma sugestão. A resposta de vocês tem que estar dentro desse contexto, mas não precisa ser exatamente igual à minha. Se estiver falando que faz uma relação, que o texto está falando o mesmo que a imagem mostra, tudo bem, não precisa copiar o que eu estou falando aqui não, tá? Agora, nós vamos observar as cores, tá bom? Então, vocês têm aí o textinho, ele pede que vocês observem a diferença de cores no texto. Então, o porquê do vermelho, do preto, né?
Então, é para quê? Para dar um destaque, né? Porque, ó, o vermelho e o preto no fundo branco, né? Ele se destaca. Então, a intenção é destacar o que está sendo escrito aí, ok? Agora, na página 5, ainda analisando as cores. G. As cores azuis e vermelhas no texto não verbal têm algum significado? Justifique sua resposta. Então, mostro aqui para vocês, ó, texto não verbal, a imagem, né? Então, tem a predominância aí do vermelho e do azul. Então, tem algum significado? Tem, né? Porque nós estamos falando de coração, e o coração é o que bombeia o sangue, né? Então, frequentemente aí a veia azul e o sangue vermelho, tá bom? Então, tem a ver sim. O coração é representado frequentemente com uma veia azul, que é o sangue venoso, e uma veia vermelha, que é o sangue arterial, tá? Então, é essa relação que vocês observam aqui, né? Representando essas veias, a bota azul e a bota vermelha, né? Aqui representando as veias que saem do nosso coração, que irrigam o nosso corpo com sangue. Agora, a H. A cor de plano de fundo também tem significado nos anúncios publicitários. Indique o sentido da cor utilizada nesse anúncio. Então, vamos lá para a imagem. Qual é o fundo da imagem? Vermelho, né? O porquê de usar a cor vermelha? Então, se nós estamos ali falando do coração que bombeia o sangue, essa cor vermelha representa o sangue, tá bom? Depois, a atividade 4, foi aquela foto que eu mandei para vocês, que vocês tinham que completar, tá bom? Na página 6, também vocês tinham o exercício 5, que vocês tinham que completar, que eu mandei a foto para vocês, tá? O exercício 5, ele mostra a estrutura do anúncio, né? Eu expliquei para vocês, então lembra lá, né? O corpo do texto, o texto visual, a assinatura e o slogan, tá? Então, essa é a estrutura de um anúncio publicitário. Então, se eu pedir para vocês criem um anúncio publicitário, vocês seguem essa estrutura. E o exercício anterior, o 4, ele explica cada item, né? Ele explica o que é a chamada, o que é o texto visual, né? O não verbal. Então, eu já coloquei para vocês as explicações, o que significa cada coisa, tá bom? Aí, vocês tinham aqui o exercício 6. A seguir, relacione as informações a respeito do gênero publicitário. Então, vocês têm suporte, função e linguagem. Então, o que seria o suporte? É o local de divulgação, como televisão, revistas e outdoors. Então, o lugar que vai ser divulgado esse anúncio, tá? 2, função. Convencer pessoas a agir de determinada maneira. Então, ele tem uma função, um anúncio, né? Seja vender um produto, seja convencer de fazer algo, tá bom? E 3, linguagem. Escolha de recursos verbais e não verbais adequados ao público-alvo, ao suporte e à função. Então, tudo eu tenho que observar. A que público que eu quero atingir? Se é um público infantil, uma linguagem mais simples, né? Se é um público jovem, uma linguagem mais descontraída. Se é o público adulto, né? Que linguagem que eu vou utilizar dependendo do público que eu tenho, que eu quero atingir, do local onde eu vou divulgar e da função também que eu quero para o meu produto, tá? Aí vocês têm aqui uma informaçãozinha. O sentido de um texto não se constitui apenas pelo reconhecimento das palavras de uma língua, mas sim por todo o seu contexto. Então, não é só o escrito, né? É o contexto todo que a gente observa. E aí, vocês tinham na página 7 o exercício 7. Acerca desse anúncio publicitário, responda. Qual é a função? Então, qual é a função desse anúncio que nós estamos trabalhando aqui? Qual é a função dele? Convencer os leitores a serem doadores de órgãos, né? Tá falando da importância de doar seus órgãos. Qual é a linguagem utilizada? A linguagem é direta, tá? Sugere aos leitores a realização de uma ação. Dirige-se diretamente ao leitor, estabelecendo com ele, né, um diálogo.
Então, a linguagem é direta, fala direto com o público que ele está querendo atingir. Qual é o provável suporte desse anúncio? Então, onde será que esse anúncio foi divulgado? Então, pelo formato, a gente entende que é numa página de uma revista ou também pode ser um cartaz, né? Aqueles que ficam pregados aí em lojas, na rua, tá? Então, pode ser em uma revista como também um cartaz, tá bom? Então, eram esses os exercícios que vocês tinham que estar fazendo. Agora, façam a correção direitinho. O que tiver errado, apague, coloque, tá? Lembrando que não precisa ser igualzinho o que eu vou estar mandando para vocês. Falando a mesma coisa, pode ser com as palavras de vocês, tá? E semana que vem eu trago mais conteúdos da apostila, tá? Daremos sequência aí no conteúdo. Então, até a semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau.